Bom dia, espero que estejam todas e todos bem. Meu nome é Felipe, eu sou estudante do mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e estou aqui acompanhando a turma de Pensamento Crítico nas Relações Internacionais, ministrada pela professora Tatiana Berranger, aqui no Bacharelado em Relações Internacionais da UFABC, como parte do meu estágio em docência obrigatória. Antes da paralisação das atividades na universidade pela pandemia do coronavírus, eu acompanhava a turma noturna, então me apresento agora para aqueles que não me conhecem, especialmente da turma matutina, que estamos todos reunidos aqui agora na plataforma de ensino continuado emergencial da UFABC. Mas vamos logo ao que interessa. O pós-colonialismo nas relações internacionais. O que significa o pós-colonialismo em teoria política e de relações internacionais? Nessa aula, vamos buscar entender as noções básicas do pós-colonialismo, dialogando com os dois textos sugeridos para a aula de hoje, que é o texto de Edward Said sobre o orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, e também o artigo de Aníbal Quijano sobre a colonialidade do poder e eurocentrismo na América Latina. No decorrer da conversa, eventualmente eu posso ir mencionando outras contribuições, também muito importantes para os estudos pós-colonialistas em relações internacionais, que ficam como conhecimentos complementares. Das primeiras coisas que a gente deve ter em mente, antes de explorar o pós-colonialismo, é que esse é um campo de estudos eclético. Quer dizer, ele tem uma herança ligada na teoria literária, na filosofia estruturalista, na psicologia, até que seus pressupostos foram adaptados para as ciências humanas e sociais aplicadas, principalmente a ciência política. Então isso é algo que naturalmente vai levar as abordagens pós-colonialistas a resultarem em diferentes conceitos, diferentes enfoques, de acordo com o objetivo de cada campo do conhecimento. A segunda coisa que a gente deve considerar para explorar o pós-colonialismo é que esse é um estudo que ganha crescente relevância no sul global. São estudos que ganham uma relevância cada vez mais notável, justamente por perseguir o legado do colonialismo, por assim dizer. São teorias que se preocupam com o que acontece depois do colonialismo. Quer dizer, é o colonialismo e o que viria depois. O pós do pós-colonialismo marca o tempo cronológico aí que vai ligar a destituição das formas práticas do colonialismo explícito, né, que ocorreu entre o século XVIII até os últimos movimentos de descolonização aí dos países do continente africano, em 1970, 80, meados do século XX, mas também com relação a um tempo posterior, quer dizer, o que viria. Então, o pós do pós-colonialismo, ele não denota que o colonialismo já teria sido vencido pela história. Muito pelo contrário, ele vai tentar capturar os elementos que indicam a continuidade do colonialismo como experiência de dominação na política mundial. A questão original do pós-colonialismo é de fazer refletir, de trazer reflexão de que os povos colonizados devem olhar para si mesmos a partir de seu próprio ponto de vista e não a partir da perspectiva dos colonizadores, daqueles que os dominaram em algum período do tempo. Por isso, o colonialismo vai focar aí nas formas coloniais de poder que existiram durante o período colonial explícito, digamos assim, para entender como o colonialismo, enquanto ideologia e forma de poder, ainda opera de maneira implícita nas sociedades descolonizadas. Isto é, como que as formas coloniais de poder continuam a manifestar a sua dominação na política mundial, seja através de categorias como raça, que é uma categoria muito importante para os estudos pós-coloniais, mas sobretudo baseadas numa suposta ideia de hierarquização cultural entre as unidades identitárias. Esses pontos a gente vai explorar com mais cuidado daqui a pouco. Então, o pós-colonialismo se coloca como uma teoria apta a entender as transformações das dinâmicas sociais naquelas sociedades que foram assoladas pelo colonialismo, buscando entender
ponderar os efeitos econômicos, políticos, culturais resultantes, de um longo espólio colonial nesses novos estados descolonizados, depois que eles se tornam independentes. Antes de avançar nos conteúdos, é importante a gente situar o pós-colonialismo como uma teoria crítica, isto é, que seus postulados podem ser interpretados e organizados dentro do que a gente chama ser o arcabouço pós-positivista ou reflexivista dentro de relações internacionais. Isto quer dizer, dentre outras coisas, que o pós-colonialismo não está preocupado em oferecer uma teoria para a resolução dos problemas, solving problem theories, uma vez que não está preocupada em entender as supostas regularidades que subjazem ao comportamento humano e dos estados. Muito pelo contrário, assim como as outras teorias pós-positivistas e reflexivistas de relações internacionais, o pós-colonialismo vai enxergar o mundo como socialmente construído. Isto quer dizer que o mundo, assim como o vemos e o percebemos, condiciona as próprias formas como agimos, pensamos e refletimos sobre o mundo. Por isso mesmo, os teóricos pós-colonialistas não vão ter uma pretensão de isonomia científica. Isto é, eles reconhecem a si mesmos como parcela daquilo que tentam entender, diferente das teorias do mainstream positivista em relações internacionais, que vão pregar aí uma suposta separação entre cientista e objeto de estudo e demandando metodologias mais rígidas, relativas às ciências duras. De maneira geral, as agendas de pesquisa dos teóricos pós-colonialistas irão necessariamente abarcar questões específicas das sociedades colonizadas, notavelmente não europeias, buscando observar e valorizar as questões originais, vocalizar os interditos, os não ditos, visibilizar as questões apagadas. Em suma, revelar o suprimido na história política destas sociedades colonizadas. Como eu disse no início, são vários enfoques que o pós-colonialismo lança mão para compreender a complexidade da questão colonial. Discussões sobre representações estereotípicas e de imagem, a questão da relação entre verdade e destino, como autodeterminação comunitária, problemas de diferença e alteridade nessa relação que a literatura chama de self e other, que é a relação de si para si mesmo e de si para o outro, também o papel do eurocentrismo e mais uma porção de outros sinais coloniais presentes na política mundial vão ser aí os principais motes dos estudos pós-colonialistas. Esses dois últimos enfoques que eu comentei sobre problemas na relação de diferença e alteridade, essa relação self-other e também a questão do eurocentrismo, parecem ser aí os dois foques que estão mais explícitos nessas reflexões de Aníbal Quijano e Eduardo Said, conforme a gente vai explorar a partir de agora. Primeiro eu vou comentar alguns pontos principais do artigo de Quijano sobre colonialidade no poder e eurocentrismo na América Latina, e aí em seguida passamos para a obra de Said sobre o orientalismo. O Aníbal Quijano foi esse sociólogo peruano conhecido pelas contribuições que ele fez sobre colonialismo na América Latina, professor emérito da University of Binghamton, e nesse artigo ele vai tratar sobre a colonialidade do poder e eurocentrismo na América Latina, um artigo de 2005, publicado em português mesmo, pelos cadernos da Claxo, em Buenos Aires, na Argentina. E nesse artigo, o Quijano ele vai partir de uma ideia primordial, que é que o colonialismo inaugura um novo padrão de poder global que é baseado na classificação da população mundial de acordo com a ideia de raça. Raça é essa categoria importantíssima nos estudos pós-colonialistas e aqui para Quijano ela não passa diferente. A raça, para Quijano, é uma categoria mental que foi criada pela modernidade europeia e que, no limite, expressou a experiência básica de dominação colonial do poder mundial e se colocou aí como uma racionalidade específica de origem colonial, de caráter colonial, mas que se demonstra ser muito mais duradoura nas Américas, de maneira geral,
o Quijano vai argumentar que essa ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação que necessitaram ser impostas quando da conquista. Então, ele vai falar que raça rapidamente se converteu no primeiro critério fundamental para a distribuição da nova população mundial em níveis, lugares e com papéis determinados na estrutura social dessa nova sociedade. Então fica bastante explícito que raça e divisão de trabalho foram estruturalmente associados no período colonial. Isso quer dizer, houve uma sistemática divisão racial do trabalho imposta pelas formas coloniais de poder. O agenciamento da categoria de raça como categoria fundamental na definição de papéis assimétricos nas sociedades colonizadas vai ser a forma colonial de poder a que o Quijano vai chamar de colonialidade do poder. Por colonialidade do poder, Quijano diz justamente sobre a divisão racista das novas identidades sociais, que, segundo ele, foi combinada também com uma distribuição racista do trabalho e das formas de exploração típicas do capitalismo colonial. O autor também vai notar que, fruto desta colonialidade do poder racializante, uma das primeiras consequências que se veria assistir nas sociedades colonizadas seria o chamado apogeu de uma branquitude social, naturalmente com status material e imaterial superiores que o restante da sociedade. O Quijano explica que essa tecnologia da dominação foi o que outorgou os brancos uma vantagem decisiva na disputa pelo controle de recursos tão abundantes nas sociedades, nos territórios colonizados. Esta excepcionalmente bem-sucedida associação entre raça e trabalho, que foi rapidamente operado logo no início da colonização das Américas, foi responsável por imputar o trabalho não remunerado, quer dizer, não assalariado, aos povos nativos e posteriormente raças escravizadas, garantindo desde logo o trabalho pago, o trabalho assalariado como privilégio dessa branquitude social. Este fato em si, dentre outros, geraram uma classificação racializada e racializante das sociedades coloniais, de certa maneira em que houvesse a suposta ideia de raças superiores e raças inferiores. E lembramos aqui que a novela do colonialismo é uma novela onde a prática normal foi a prática de persuasão dos povos indígenas nativos do solo americano a que trabalhassem até a morte, e assim foi feito em forma de genocídio até que as raças nativas foram posteriormente substituídas por raças escravizadas trazidas do continente africano. Mais do que uma mera substituição de mão de obra, são fenômenos que comprovam o genocídio e o racismo como atributos originais das formas coloniais de poder na América. O que o Quijano argumenta é que, para além do período colonial explícito, estes sinais do colonialismo impactam ainda atualmente as sociedades colonizadas, mesmo após a sua descolonização. Algo que sobrevive porque sobrevive nestas sociedades, segundo Quijano, o eurocentrismo como ideologia fundacional. Isto é, o colonialismo não teria manifestado efeitos tão duradouros nestas sociedades se não tivesse sido impulsionada por uma ideologia eurocêntrica marcante da expansão da dominação colonial da Europa sobre os outros países do globo. Por eurocentrismo, vamos entender aqui como o longo amontoado de representações e significados que foram derivados do colonialismo europeu sobre os países e relativo a um passado em que essa região do globo, Europa, fez imaginar um mundo como reflexo de sua própria imagem. Então Quijano vai argumentar aí que o eurocentrismo teria sido responsável pela formatação mesmo dos discursos, dos sentidos nacionais nos países colonizados, mesmo depois da descolonização. Então a gente vai perceber aí que Europa e eurocentrismo são categorias muitas vezes vistas como os fatos geradores da ciência pós-colonialista. E aí prova disso
é a grande recorrência da crítica eurocêntrica nos estudos pós-colonialistas em relações internacionais. Exemplo disso está nos trabalhos, por exemplo, do teórico pós-colonialista de relações internacionais de Guiné, Siba Grovugui, professor da Cornell University dos Estados Unidos, e ele vai comentar que o eurocentrismo foi um fenômeno colonial que tornou a região Europa como um referencial global. Quer dizer, por isso tudo o que não fosse europeu, que fosse não europeu, ia ser assumido como realidade de segunda classe, realidade de baixo calão. Outro teórico pós-colonialista de relações internacionais, indiano, Sanjay Seth, vai falar que as relações internacionais, seja como prática internacional e também como campo de estudos, possuem um caráter profundamente eurocêntrico. Seja no surgimento da chamada nova ordem mundial, que é alegorizada aí por elementos que vão desde o sistema westfaliano de estados, passando pelo concerto europeu, a consolidação dos novos Estados-nação a partir das experiências de descolonização, até mesmo a formação da ONU e outros órgãos e organismos de governança global, sobretudo na manutenção do sistema e da sociedade internacional, tais e quais como imaginados a partir dos pensadores e líderes políticos europeus. Tudo isso o Sanjay Seth vai chamar de provincialização da Europa. O fato que a Europa torna-se como a província geradora e matricial de todo o mundo ocidental, de todo o mundo colonizado. Então fica bastante explícito que as relações internacionais, assim como a gente a vê, são uma herança de um construto europeu. Voltando ao Quijano, sobre eurocentrismo, ele vai falar que essa é uma perspectiva de conhecimento cuja elaboração foi sistemática, começou na Europa Ocidental antes mesmo do século XVII. Mas o que importa perceber para Quijano é que esse etnocentrismo europeu, chamado eurocentrismo, ele foi associado com as práticas de hierarquização social e cultural, que isso teve um impacto tremendo na formação do que o autor vai chamar ser uma nova ordem intersubjetiva global. Quer dizer, para Quijano, o padrão de poder global na colonização foi o padrão europeu e que esse padrão determinou de maneira inconteste a produção de novas identidades nesses países colonizados. E isso se deu porque a incorporação de tão diversas e tão heterogêneas histórias culturais a um único mundo dominado pela Europa significou para esse mundo uma configuração cultural e intelectual, resumindo, intersubjetiva, que devesse ser paralela e equivalente à cultura matricial europeia, né? Então essa é uma perspectiva binária, dualista de conhecimento, muito peculiar ao eurocentrismo, mas que se impôs como mundialmente hegemônica no mesmo fluxo de expansão do domínio colonial da Europa sobre o mundo. Então a gente precisa entender que a elaboração do eurocentrismo foi uma elaboração com sentido a ser uma perspectiva hegemônica de conhecimento, e assim se fez. É claro que o eurocentrismo, aplicado à experiência histórica das Américas e da América Latina em específico, carrega certas particularidades, né? O Quijano vai falar que a perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como se fosse um espelho que distorce aquilo que reflete. O Quijano faz essa metáfora célebre que é muito recorrente quando a gente vai conversar sobre eurocentrismo e que basicamente diz que o eurocentrismo é essa lente pela qual as sociedades colonizadas se enxergam de maneira distorcida. Porque a imagem que a gente vai encontrar nessa lente, nesse espelho eurocêntrico, ela não vai ser de todo quimérica. A gente não vai deixar de se identificar em alguma medida, mesmo que pequena, com aquela imagem que vai estar sendo refletida. Pois sim, possuímos alguns traços históricos importantes de aspecto europeu, materiais e imateriais. Mas, ao mesmo tempo, o que o Quijano está chamando a atenção aqui é que nós somos profundamente distintos. E é daí que, quando olhamos nesse espelho eurocêntrico, nessa lente eurocêntrica, a imagem que vejamos seja necessariamente parcial e distorcida. Para
Quijano, um dos exemplos mais claros que a gente vai conseguir perceber o eurocentrismo enquanto estrutura hegemônica do conhecimento, exportando um modo de vida para as sociedades colonizadas das Américas, seria o que ele chama de questão nacional, o problema do moderno Estado-nação na América Latina. Aquilo que a gente chama de moderno Estado-nação é uma experiência bastante específica. Trata de uma sociedade nacionalizada, politicamente organizada como um Estado-nação. Implica aí instituições modernas de cidadania, democracia política. Primeiro, ele faz um paralelo com a questão fundacional dos Estados Unidos como país independente, como que se deu o processo de constituição dos Estados Unidos como Estado independente. E o Quijano vai refletir nesse sentido que uma relação colonial de dominação entre brancos e negros, brancos sobre negros, de novo um marcador racial muito imperativo nas formas coloniais de poder, e que resultou também, no caso específico dos Estados Unidos, no extermínio colonialista da população indígena a partir do momento em que a grande demografia estadunidense deixou de se concentrar na costa leste e passou a caminhar, a disputar a costa oeste. O Quijano quer refletir no processo particular dos Estados Unidos, que é uma colonialidade de poder racializante, como a gente está vendo. Ela não foi anulada no processo constitutivo dos Estados Unidos, porque os negros e os índios, eles não tiveram lugar na posterior assimilação e consolidação dos Estados Unidos, né? Não tiveram em absoluto. E isso significou no controle nos recursos da produção e das instituições, nos mecanismos de autoridade pública, somente facultado aos brancos. Refletindo sobre o caso específico dos Estados Unidos, o Quijano vai lembrar do Tocqueville, o Alexis de Tocqueville, esse francês que logo no início da independência estadunidense visitou, passou por um longo processo de visitação, digamos, diplomática do território estadunidense, que ele vai escrever o livro Democracia na América, e nessas suas reflexões e observações sobre o que seria a democracia na América, o Tocqueville vai afirmar que o mecanismo básico do processo de nacionalização dos Estados Unidos foi a abertura e participação democrática. Isso acontecia de maneira mais ou menos igual entre todas as pessoas. Todos eram atraídos a uma intensa participação política, com liberdade de decisão para participar ou não participar. Mas aí o Tocqueville, desde 1819, se não me engano, que foi quando ele esteve de visitação no território estadunidense, ele também notou que tinha dois grupos específicos que não estavam autorizados a participar da vida política. Esses dois grupos eram os indígenas e os negros, anteriormente escravizados. Então o Tocqueville não deixou de advertir que, ao menos que essa discriminação social política fosse eliminada, o processo de construção nacional nos Estados Unidos se veria limitado. E hoje a gente consegue enxergar a ressonância dessas dicas, desses pitacos do Tocqueville sobre a realidade social dos Estados Unidos, especificamente, mas sobre a realidade social de toda a América Latina. Mas agora a gente chega aqui no que talvez seja o mais importante, o mais relevante da contribuição do Quijano nesse artigo, que ele vai falar que atualmente a gente consegue distinguir 4 trajetórias históricas, linhas ideológicas, por assim dizer, relativas ao problema do moderno Estado-nação, especificamente na América Latina. Então, analisando a história da colonialidade do poder na América Latina, o Aníbal Quijano vai elencar 4 linhagens históricas, 4 linhas, digamos, interpretativas sobre o modelo histórico de assimilação do Estado-nação e as implicações sociais que isso teve nas sociedades colonizadas da América Latina. Uma primeira trajetória histórica, o que aconteceu, de certa maneira, por algum período de tempo, em Haiti,
no México, na Bolívia, que seria um limitado, mas processo real de revolução radical. No México a gente enxerga, né, o zapatismo como uma grande força identitária local, regional, que conseguiu superar o poder colonial, as formas coloniais de poder e, de certa maneira, ensaiar a aquisição de um novo Estado nacional que fosse de maneira, digamos, mais solidária e mais atente às questões identitárias, às questões interétnicas do povo mexicano, mas que rapidamente se viu derrotada ao final dos anos 70, anos 60, a Revolução Zapatista. A gente teve um processo na Bolívia também, que foi a Revolução Popular Boliviana, bolivarista, né? E que foi derrotada em 1965. E a gente teve um processo, digamos, que eu pessoalmente entendo como o maior processo revolucionário da América Latina, que foram as revoluções haitianas, né? Muito anteriores à Revolução Francesa, revoluções que realmente foram incisivas em remover da estrutura nacional do Haiti os colonos franceses, né? Mas que futuramente viria a ser derrotado e comprometeria então esses processos radicais de nacionalização dos estados na América Latina, né? Você tem uma segunda trajetória histórica, por assim dizer, que foi um processo limitado também, mas que não deixa de ser real, de homogeneização colonial, e aqui a gente está falando de homogeneização racial. O Aníbal Quijano vai falar que isso aconteceu de maneira muito enfática no Cone Sul, quer dizer, no Chile, no Uruguai e na Argentina. Isso aconteceu porque houve um genocídio massivo da população aborígene, das etnias que habitavam o Cone Sul. Essa é uma realidade urgente para a gente refletir mesmo hoje em dia, como as identidades étnicas foram dizimadas no Cone Sul. Você tem uma terceira linha, que foi uma sempre frustrada tentativa de homogeneização cultural a partir do genocídio cultural dos índios, negros e mestiços, e que isso também teria ocorrido de maneira salutar no México, no Peru, no Equador, na Guatemala, na América Central como um todo, na Bolívia também. E aí a gente teria uma quarta linha histórica que, digamos, representa o caso brasileiro, que é a imposição de uma ideologia de democracia racial para mascarar a verdadeira discriminação e dominação colonial dos negros, que se perpassa através do tempo e que é sintomático no Brasil, na Colômbia, na Venezuela. Uma cidadania da população de origem africana nesses países é bastante comprometida. E a gente não precisa entrar aqui nos marcadores que comprovam isso. São marcadores muito doloridos e que ressoam na vida cotidiana dessas populações. As tensões e conflitos raciais nessas sociedades em que vigora uma chamada ideologia de democracia racial, baseada aí numa suposta ideia de confluência mítica entre três raças fundamentais, existe um argumento muito grande de que essas relações interraciais nesses estados não sejam tão violentas ou não tão explícitas, como ocorreram na África do Sul do Apartheid, ou como ocorreram nas guerras de secessão dos Estados Unidos. Claramente, a gente não houve uma reivindicação histórica de conflito baseada especificamente na raça, aí nessas sociedades onde impera a ideologia de democracia racial. Mas o que o Quijano está argumentando nessa quarta linha histórica é que, apesar dessa defesa sobre democracia racial, existe ainda uma grande forma colonial de poder que impera nessas sociedades. Logicamente, uma forma racializante de poder. Quijano argumenta, de maneira geral, que a colonialidade do poder
ainda é a força principal a estabelecer as regras nas sociedades latino-americanas, mesmo depois de descolonizadas. Resultado de uma ideologia eurocêntrica que, de certa maneira, ainda alimenta a burguesia dos estados latino-americanos em sentido político, em sentido econômico, em sentido cultural. Passamos agora para o texto de Edward Said sobre o orientalismo, a invenção do Oriente. Esse é um texto de 1978, que foi traduzido para o Brasil em 1996. O Edward Said é um palestino, né? Ele nasceu em Jerusalém antes da criação do Estado de Israel, que aconteceu em 1957. Ele tem carreira acadêmica no Egito e nos Estados Unidos e foi um notável professor na Columbia University dos Estados Unidos. Uns aspectos gerais sobre a obra é que esse é um trabalho importantíssimo na própria definição do pós-colonialismo como um campo de estudos. Foi uma obra geralmente citada como fundadora do pós-colonialismo. Então, por isso, se coloca aí como uma leitura obrigatória em todo o planeta. Teve tradução para mais de 200 idiomas. O objetivo central do orientalismo, da obra, o orientalismo, é posicionar a existência de noções pré-concebidas sobre como as pessoas vivem, pensam e agem nesse lugar chamado Oriente. Então, o Oriente, essa categoria criada pelo mundo ocidental sobre a ideia de alteridade global, foi uma categoria inventada e que ela é reducionista por excelência e que ela disponibiliza sobre a imagem de um outro europeu, de um outro que é adjacente ao território europeu e que é um lugar das antigas grandes colônias e impérios que demonstraram recursos de civilização e linguagem. Então, por isso, possíveis culturas de contestação ao mundo ocidental. Então, essas ideias de Oriente são baseadas em diversas formas de preconceito que incitam também e que iniciam, sobretudo, na diferenciação racial. Said vai apontar que as origens do orientalismo político estariam ligadas primordialmente ao contexto do pós-Segunda Guerra e Guerra Fria, e aí a gente teve como uma das primeiras ações concretas de um modo de visão orientalista teria sido a criação do Estado de Israel em 1957 como um esforço de ocidentalização e apropriação da cultura judaico-cristã. E aí cabe lembrar que o Estado de Israel foi criado de maneira bastante onerosa, a despeito dos povos palestinos, e tornando os povos palestinos a primeira fronteira cultural dessa nova geografia do mundo ocidental, né, que passou a ser desenhada com a criação do Estado de Israel. O Edward Said vai manifestar em seus trabalhos acadêmicos, não só no orientalismo, mas também em outros livros como A Questão Palestina e na Codificação do Islã, ele vai manifestar um grande senso de justiça, uma grande sensibilidade com relação ao povo palestino, reivindicando nos seus escritos a necessidade de uma terra-mãe para os palestinos, de uma homeland para eles, a necessidade de um Estado palestino na região de Gaza, entre Gaza e a Península do Sinai. No seu livro, O Orientalismo, o Said também vai se dedicar em identificar as formas como o orientalismo opera hoje em dia. E aí ele vai falar que o orientalismo hoje se manifesta de maneira bem mais subsumida, de maneira mais entranhada na cultura ocidental. Quer dizer, o orientalismo hoje ele se articula ora de maneira manifesta, ora de maneira latente. E aí ele vai falar que o maior marcador do orientalismo hoje, sem dúvida, se manifesta na islamofobia, o que ele chama ser a demonização do Islã, que, claro, vai ser articulada naturalmente em diversos discursos políticos ocidentais, notavelmente no discurso de guerra ao terror. E aí, analisando os efeitos discursivos sobre guerra ao terror na forma do orientalismo, o Said vai reconhecer a existência do terrorismo. Quer dizer, ele não nega a existência do terrorismo, ele reconhece que existe o terrorismo, ele reconhece e admite o porquê de
o terrorismo ser associado automaticamente com atividades de grupos do chamado Oriente Próximo, né, que é o Oriente Médio. Mas o que o Said está argumentando, está sublinhando, é uma advertência que essa estereotipação a todo mundo islâmico, com base na imagem de terroristas ameaçadores, é algo que se coloca como paranoico, algo que surge do mundo ocidental para codificar o fanatismo como se fosse um atributo de todo o mundo islâmico. Então o Said vai afirmar que esse tipo de codificação islâmica, baseada na demonização e na islamofobia, ela não acrescenta em nada para o entendimento da diversidade identitária islâmica e que de maneira confusa vai atingir aí líderes políticos, supostos líderes rebeldes, sociedade civil como um todo, na formatação de um único inimigo comum que seria a suposta ideia de uma jihad islâmica. E aí o autor vai chamar atenção para o fato de que desde as revoluções islâmicas, a Revolução Iraniana uma delas, até mais recentemente, pensando na Primavera Árabe, como um movimento social do mundo islâmico, por exemplo, em todo esse processo, o orientalismo fez identificar a ideia de um Oriente Islâmico que fosse assumido como violento e ameaçador. Aí o Said vai usar de vários exemplos nas imagens da mídia popular, da indústria cultural hollywoodiana, para corroborar os seus argumentos. Ele vai falar que filmes como Jihad na América, os próprios filmes do Chuck Norris, do Rambo, que vão representar o Islã como um inimigo a ser combatido, até a própria narrativa do Aladim, são todas representações ocidentais sobre uma suposta conspiração islâmica, sempre posta aí para ameaçar o mundo branco, ocidental e as suas formas de vida, né? Então, essa é uma codificação islâmica reducionista, o orientalismo. E o Eduardo Said vai focar justamente nas diferenças que estão inerentes ao próprio mundo islâmico, tentando deslegitimar essas perspectivas totalizantes do orientalismo, né? Que surgem para colocar a imagem de um Oriente poderoso, mas deficitário, inferior, e que por isso precisasse do socorro ocidental, que o Ocidente facultasse ao Oriente os meios para a aquisição do seu destino. Quer dizer, porque os países islâmicos são ditaduras sem democracia, porque eles não estão aptos a manter suas coletividades, as suas comunidades, eles estão, em tese, desesperados pela necessidade de tutela exterior. E aí a gente sabe que essa tutela exterior é a tutela dos Estados Unidos, né? Então esse é o núcleo duro do pensamento orientalista em política internacional, contra o qual os argumentos do Eduardo Said vão se posicionar. Said cita um exemplo intrigante do discurso do orientalismo em ação e que nos faz perceber como o orientalismo persiste na política mundial, mesmo nos tempos recentes. Said comenta sobre os bombardeios ocorridos na cidade estadunidense chamada Oklahoma em 1995, quando uma bomba foi ativada em um edifício federal no centro daquela cidade, comprometendo muito a estrutura do prédio e vitimando dezenas de pessoas. Foi sintomático naquela ocasião como muito rapidamente a opinião pública da cidade, da região, mas dos Estados Unidos em geral, buscou associar o ataque com suposta autoria de pessoas ligadas ao mundo islâmico, inclusive expondo na televisão retratos de supostos suspeitos de origem do Oriente Islâmico, colocados aí como pessoas mais prováveis. Com o avanço das semanas seguintes, a polícia investigativa local conseguiu descobrir, através de investigação por câmeras, a autoria do ataque. E era um jovem estadunidense que agiu com conspiradores locais, eram todos da própria cidade de Oklahoma, todos eles sem qualquer ligação com qualquer coisa do mundo islâmico. Outro exemplo mais recente do discurso do orientalismo em ação é observado na reação ocidental ao massacre terrorista ao magazine francês Charlie Hebdo em Paris em 2015. Embora grupos rebeldes ligados ao Daesh, ISIS, Estado Islâmico,
hajam verdadeiramente reivindicado a autoria do massacre ao magazine de Charlie Hebdo, o que ficou salutar nesse episódio foi a reação do mundo ocidental na tentativa de encampar um discurso supostamente ligado aos valores ocidentais de igualdade e liberdade para justificar as ilações etnocêntricas e os desrespeitos religiosos em que sistematicamente se baseava o editorial daquela revista sobre o tema do mundo islâmico. É claro que nada justifica o terrorismo, mas essa pretensão de superioridade ocidental ficou bastante marcante nos movimentos como, por exemplo, Je suis Charlie Hebdo. Antes de caminhar para as considerações finais da aula, eu quero chamar a atenção rapidinho para o trabalho de dois teóricos pós-colonialistas em relações internacionais que também merecem a menção. Falo da teórica pós-colonialista Gayatri Spivak e do teórico pós-colonialista Homi Bhabha. A professora Gayatri Spivak, essa teórica pós-colonialista indiana, professora da Cornell University, tem um livro muito importante para os estudos pós-colonialistas, que é Pode o Subalterno Falar? Nessa obra, a professora Spivak vai lançar a luz sobre a classe menos poderosa da sociedade, a classe subalterna, aqueles com os menores status econômicos e culturais atribuídos. E não são poucas pessoas, mas populações massivas. Nessa pergunta original, pode o subalterno falar? A Spivak não está interessada em apenas no ato perlocucionário da fala. Ela quer saber, essencialmente, se o subalterno consegue expressar suas questões e preocupações mais profundas e se fazerem ouvidos pelo poder dominante. A Spivak, ela analisa a sociedade da Índia e afirma que o poder dominante na Índia está pleno de reminiscências coloniais, de tal maneira que toda a organização nacional da Índia estaria articulada nas mãos de apenas 4 grupos, sendo 3 desses grupos ligados a formas de poder colonial. Esses grupos, os 4 grupos são, primeiramente, um grupo dos estrangeiros dominantes, depois, um grupo dos indianos dominantes a nível nacional e de governo central, depois, um grupo de indianos dominantes a nível regional e local, subnacional, e por fim, o povo, trabalhadoras e trabalhadores ordinários, sem qualquer ligação com o poder público na Índia, que seria então entendido como a chamada classe subalterna. E aí a professora Spivak faz uma longa análise em seu livro e afirma no final que não, o subalterno não pode falar, e que caberia às mulheres intelectuais da Índia o dever de serem porta-voz a falar pelas classes subalternas. Porque, uma vez que ao subalterno não é possibilitada a oportunidade de refletir e agir de acordo como ele imagina que seja, como ele se imagina, ao subalterno não é possibilitado o fato de ele agir a partir da identificação que ele faz consigo mesmo. E por isso ele vai assimilar as representações coloniais, porque essas representações coloniais seriam o único referencial de realidade válido. Então essa performatização de identidade é o que o Homi Bhabha vai chamar de mimetismo colonial. E aí a gente passa para o Homi Bhabha, que tem contribuições muito importantes também no campo do pós-colonialismo dentro das relações internacionais. Tem esse livro dele que é essencial, chamado Locais da Cultura, e é onde ele vai argumentar sobre essa questão do mimetismo colonial. O Homi Bhabha, ele é professor atualmente na Goldsmith University, e ele fala que o mimetismo colonial se manifesta em como as representações culturais são forjadas sempre com relação a alguma outra representação cultural. Isto é, que as culturas, em certo nível, tentariam imitar em partes umas às outras, tendo como referencial original a cultura colonizadora. Então, o mimetismo colonial seria uma ferramenta capaz de reproduzir essas tecnologias de dualização, de assimilação e de aculturalização típicas das relações de poder entre culturas num cenário colocado aí pela multiculturalidade.
Então, o que o Amibaba argumenta é que o mimetismo colonial é a continuidade das táticas de hibridização cultural empregadas pelas formas coloniais de poder, com sentido a modular, a configurar identidades coletivas. Partindo para nossas considerações finais da aula sobre pós-colonialismo, considerando os textos lidos e outras contribuições que foram levantadas, a gente consegue perceber que o pós-colonialismo desnaturaliza e desafia a narrativa da Europa como provedora constitutiva da nova ordem mundial, ao problematizar as representações típicas do Ocidente europeu, cristão, masculino, branco, como supostos cânones e bastiões da racionalidade e da civilização. O pós-colonialismo adverte que a própria recorrência a estas categorias é o que reforça o fazer eurocêntrico nas formas de reprodução do conhecimento. Percebemos que o pós-colonialismo foca nas questões raciais, étnicas, culturais, identitárias e de gênero para entender como que a forma de organização do mundo pós-colonial vai se desenrolar aí a partir de outros atributos que são classe, poder, dominação, exploração e opressão. Então os estudos pós-colonialistas demandam e demarcam a constante necessidade de um olhar interseccional sobre a realidade social das formas de poder. Vimos que o pós-colonialismo não se importa somente com os meios para se fazer representado a ideia de um outro, mas sobretudo explica como os colonizadores criaram uma ideologia de conhecimento prática e hegemônica a partir da dominação desse outro. O pós-colonialismo, como vimos, também vai contestar o eurocentrismo e o orientalismo, acusando de que estas são invenções eminentemente ocidentais, construídas a partir da ideia de um pensamento racista originário e tendo sido responsável aí por um longo estado de guerra nestas sociedades que foram assoladas pelo colonialismo. O pós-colonialismo adverte também que a insistência em dualismos, em binarismos categóricos do tipo Ocidente versus Oriente, homem branco versus povos primitivos, é aquilo que apenas serve para mais diferenciação e mais hierarquização cultural, a fim mesmo da criação de alteridades subordinadas, de um outro subalterno. O pós-colonialismo, então, não é sobre a supressão das diferenças, mas sim sobre uma unidade identitária conviver de maneira não predatória e nem subordinada com qualquer outra unidade identitária. Por isso, o pós-colonialismo segue uma ontologia obviamente antirracista e anticolonial. É isso. Vou estar no TDIA também, junto com a professora Tatiana, para tirar as dúvidas que surgirem sobre essa aula de hoje. Bons estudos e se cuidem!